Olá, pessoal. Vamos para a correção da atividade da aula 3 do segundo bimestre, tá? Essa primeira questão eu já dei como exemplo na aula, tá? Então, no caso aqui, ela fala sobre a questão da insulina, e a resposta correta seria a letra D, que é o impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Então, se você quiser saber lá o comentário da questão, você assiste lá a aula, né, que estou lá falando dela. Em relação à segunda questão, ela também está sendo utilizada como exemplo na aula, e a resposta correta seria a letra E, que é da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Na terceira questão, vai dizer assim: a estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgênios em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucariotos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgênios de leveduras? No caso aí, como é para obtenção de energia, primeiro ele falou da obtenção de energia das plantas, né? Isso vai acontecer através dos cloroplastos e das mitocôndrias também. Mas as leveduras, que são fungos, elas não vão ter cloroplasto. Então, a organela que vai ser responsável por isso nas leveduras são as mitocôndrias. Ai, Carla, mas aí é biotecnologia, mas eu tenho que lembrar do conteúdo do primeiro ano, que falava das organelas das células. Exatamente. É aí que vocês vão entender que o Enem, ele vai fazer essa misturada de conteúdos, né? Apesar de ser uma questão sobre biotecnologia, você vai ter que lembrar do conteúdo lá do primeiro ano. Por isso que eu digo para vocês. O Enem, ele é o resultado, assim, ele vai misturar os conteúdos do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, você tem que focar nos conteúdos do terceiro ano, mas você tem que fazer uma revisãozinha dos conteúdos do primeiro e do segundo, tá bom? Na quarta questão, os vegetais biosintetizantes era para ser assim, né? Determinadas substâncias, por exemplo, alcaloides e flavonoides, cuja estrutura química e concentração variam no mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágios de desenvolvimento. Muitas dessas substâncias são produzidas para a adaptação do organismo às variações ambientais, então a radiação ultravioleta, temperatura, parasitas, herbívoros, enfim, ou fisiológicas, o crescimento e o envelhecimento. As variações qualitativa e quantitativa na produção dessas substâncias durante um ano são possíveis porque o material genético do indivíduo sofre constantes recombinações para adaptar-se? Não. Muda ao longo do ano e em diferentes fases da vida? Não. Cria novos genes para biossíntese de substâncias específicas? Também não. Letra D, altera a sequência de bases nitrogenadas para criar novas substâncias? Não. E letra E, possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade. Então, aí é a letra E na quarta questão, tá? Quinta, também do Enem. Para manipulação genética, os machos de Aedes aegypti, mosquito vetor da dengue, criados em laboratório, receberam um gene modificado que produz uma proteína que mata a prole de seu cruzamento. Aí ele vai perguntar: com o emprego dessa técnica, o número de casos de dengue na população humana deverá diminuir, pois. Aí o item correto é a letra B. Os machos modificados não obterão sucesso reprodutivo. Como ele foi modificado geneticamente, né, ele não vai conseguir se reproduzir. E aí, consequentemente, vai ter a diminuição dos mosquitos da dengue no ambiente. Tá? Então, aí foram os comentários das questões da aula 3.